Olá, diretores, vice-diretores, coordenadores. Estamos aqui mais uma vez para passar algumas orientações para vocês referente à aplicação das APs e da semana de estudos intensivos. Nessa semana, nós tivemos uma reunião com o pessoal da EFAP, né? Recebemos todas as orientações e nós resolvemos gravar esse vídeo para ficar de uma maneira mais clara todas essas orientações que foram nos passadas, tá? Então, a Renata vai colocar aí na tela, né? Deixa eu me apresentar primeiro, eu sou a Aline, PCNP de Biologia, a Renata, PCNP de Inglês, e o Emerson de Tecnologia, que estaremos aí juntos com vocês. Então, vamos lá, pode colocar, Renata. Então, nessa reunião, eles fizeram para estar orientando quanto à aplicação das avaliações, né, das APs, e como trabalhar nessa semana de estudos intensivos. Então, vocês vão ver aí na tela, a apresentação, primeiro do cronograma. Então, no dia 19, né, nós tivemos a orientação, que foi essa reunião para os diretores de núcleo, supervisores e PCNP, e nós temos essa orientação para vocês para passar até o dia 27, só que nós resolvemos passar já para que vocês movimentem a escola, né, que vocês movimentem aí o trabalho de vocês quanto à organização. As APs, elas devem ser aplicadas até o dia 29, tá? Então, a aplicação dessa avaliação, ela deve ser feita até a semana que vem, e aí da maneira que vocês acharem melhor, né? A escola, ela tem a opção de recolher essas provas, ela tem a opção de receber esses resultados dos alunos por fotos, né? Por via aplicativo, pode ser também pelo Classroom, ou seja, a escola tem a total liberdade de ver a melhor maneira de obter esses resultados. Na semana de 1 a 5 de junho, no Centro de Mídias, ocorrerá a resolução comentada dessas avaliações. Tá? Então, a aplicação até dia 29, na semana que vem, e na semana seguinte, a resolução comentada. Uma atenção, aqueles alunos que eles não conseguirem entregar, não conseguirem enviar os resultados, não tem problema, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho o que vai ocorrer com esses alunos. Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Então, excepcionalmente, no primeiro bimestre, nós temos ocorrendo ao mesmo tempo a aplicação da P e a semana de estudos intensivos, né? Lembrando sempre que a gente tem que considerar também as atividades não presenciais, né? Então, a gente tem que levar em consideração esse período de interrupção, a adaptação das atividades não presenciais, mas também temos que levar em consideração para essa semana de estudos intensivos as atividades presenciais que foram realizadas lá no início do ano, tá bom? Qual o propósito da semana de estudos intensivos? A partir do diagnóstico das aprendizagens dos alunos, esse período de aulas presenciais e não presenciais, os professores devem pensar em como trabalhar essas habilidades, como resgatar essas habilidades com os alunos. Recuperar e aprofundar, né, as habilidades trabalhadas ao longo do bimestre, sempre com foco naquelas habilidades essenciais, as habilidades estruturantes. E o propósito da avaliação é identificar o quanto os alunos avançaram, né? Nós sabemos que os alunos estão fazendo essa avaliação de uma maneira um pouco diferente, estão fazendo em casa, mas nós temos que levar em consideração as dificuldades de aprendizagem que foram apresentadas nessa avaliação. O que ocorre nessa semana de estudos intensivos? Todos os componentes curriculares, eles deverão estar fazendo o fechamento do bimestre. As atividades, elas devem estar focadas em recuperação e aprofundamento, sempre utilizando os recursos disponíveis que eles possuem, tá? Língua portuguesa e matemática devem estar focados na aplicação da P até o dia 29, né? Então, a aplicação do dia 26 ao dia 29, e depois, posteriormente, a correção dessas APs, que ocorrerá do dia 1º ao dia 5 de junho, no Centro de Mídias. Como será feita a sistematização desses resultados, né? Então, como eu falei lá no início, há diferentes formas para essa sistematização. Via aplicativos, formulário online, fotos, e também pode-se, algumas escolas, eu vi que tem algumas escolas se mobilizando a recolher essas provas também, pessoal, se seguir todo o protocolo,
né, por conta aí da pandemia, não tem problema, pode recolher sim. Ou também após o retorno das aulas. Então, aquele aluno que ele não conseguiu entregar na data até o dia 29, e se ele pode entregar essa prova após o retorno das aulas presenciais. E Tá temos bom? que aceitar, né, Aline? Exatamente, Não há problema nenhum em aceitar após essa pandemia. exatamente. O que temos de apoio para os professores, né? Então, os professores aí de língua portuguesa e matemática, eles possuem os cadernos de apoio, né? Com análise dos itens, com as sugestões de materiais, que já se encontra lá na COPED. Os apoios, né, da escola. Orientação na DE durante as ATPCs, então por isso que nós resolvemos fazer esse vídeo, para passar toda essa orientação para as equipes gestoras, para os professores coordenadores, para que vocês passem essas informações para os seus professores da escola, né, para que vocês criem as melhores estratégias, né, para atender a realidade de cada um, né, porque nós sabemos que cada escola é uma realidade diferente, e sempre pensando na questão da recuperação, do resgate dessas habilidades. Como ocorrerá o fechamento do bimestre, né? É muito importante que os professores façam um registro das atividades não presenciais, mas não esquecendo das atividades presenciais. Vamos lembrar, claro, que o início do ano, né, o início das aulas foi no dia 3 de fevereiro e a interrupção foi no dia 20 de março. Então, nesse período, o que o aluno produziu? O que ele fez de atividade? O que teve de avaliação? Tudo isso tem que ser registrado, tá? E ele também tem que servir como avaliação desse aluno. Não somente essas atividades do período não presencial, ok? As notas e frequência poderão ser fechadas ao final do bimestre. No calendário, o final do primeiro bimestre, ele está lá no dia 29 de maio. Porém, por conta da antecipação desses feriados, esse calendário terá que ser novamente alterado. Portanto, o primeiro bimestre ainda vai se estender um pouquinho. Nós não temos ainda informação da data, mas nós sabemos que ele ficará aberto durante o tempo para que ele seja finalizado, tá? E que, caso os alunos que não entregaram as atividades tenham ainda um tempo para estar entregando para esse fechamento, né? Caso os alunos não tenham entregue, o sistema ele permanecerá aberto até o retorno das aulas presenciais. Então, aquele aluno que ele não fez nenhuma atividade, ele não entregou, ele terá essa chance no retorno, e essa nota poderá sim ser alterada. Caso algum aluno precise de um boletim nesse período, esse boletim ele será emitido como um boletim provisório, tá? Então, ele virá com uma observação, e esse boletim ele poderá ser alterado, essa nota poderá ser alterada até o final do ano letivo, tá? Por conta de toda essa pandemia. Então, nós temos aqui alguns exemplos para ver como que a gente trabalha com essa diversidade que nós temos e a realidade dos estudantes. Então, por exemplo, nós temos aqui no caso 1, um aluno que ele acompanha as aulas, ele realizou as atividades, conseguiu entregar essas atividades. Quando essas notas serão inseridas? Agora, até o final do primeiro bimestre. Agora, segundo caso, o aluno ele acompanhou as aulas, ele fez algumas atividades, mas ele não conseguiu entregar digitalmente. Quando será registrado? Após a avaliação das atividades entregas na volta das aulas presenciais. Então, esse aluno ele pode ser avaliado posteriormente. Caso 3. O aluno não acompanhou as aulas, ele não realizou nenhuma atividade, não entregou as atividades. Quando que vai ser inserida essa nota? Após a realização do plano de recuperação. Então, quando esse aluno voltar para a escola tem que ter um plano de recuperação, e aí sim ele vai ser avaliado. Tá? Então, lembrando que a gente não pode deixar nenhum aluno para trás, todos eles terão que ter a mesma chance, ok? Vamos lá. Critérios de acompanhamento do engajamento e aprendizagem e objetivos. Vamos lá. A escola tem que sempre traçar um plano de incentivo ao engajamento dos alunos, para que eles realizem a atividade, para que eles se empenhem, né, incentivando sempre a melhoria da aprendizagem. Então, nós temos sempre que valorizar aqueles alunos que estão fazendo as atividades e tentar resgatar aqueles que não estão fazendo as atividades. Às vezes, o aluno ele tirou o material, mas ele não está realizando. Então, a escola precisa se mobilizar para pensar o que fazer com esse aluno,
né? Incentivar a continuidade do estudo, sem prejudicar os estudantes, né? Lembrando sempre a questão da dificuldade de acesso aos recursos, das dificuldades de aprendizagem, como eu falei anteriormente, os alunos, todos eles têm a mesma chance, ok? Lembrando, né, Aline, que não é o momento de colocarmos nota vermelha, porque o aluno ele irá retornar e nós iremos fazer essa recuperação. E aí ele vai ter uma nota. Então, deixem em branco, não coloquem nota vermelha, né? Isso, e lembrando sempre da atividade presencial, o que que o aluno produziu do dia Sim, o que que 3 ele de fez? fevereiro até março, né? Levar em consideração também essas atividades. É, ele teve uma participação nas aulas presenciais. Exatamente. Conselho de classe. Vamos lá, o conselho como ele deve ser feito, né? Ele tem que ter o foco no acompanhamento dessa participação e da aprendizagem dos alunos. Ela tem que ter uma ênfase para que os professores pensem em uma avaliação qualitativa. A avaliação do trabalho desenvolvido, né? Então, os professores precisam, junto com a equipe, planejar estratégias de busca ativa e engajamento, né? Incentivar a continuidade dos estudos, propiciar oportunidades de aprendizagem para todos. Uma das formas, né, de avaliar e de montar esse plano é utilizar a metodologia do NMR. Né? O NMR, nesse ponto aqui, é muito importante, porque vocês terão a avaliação das APs, né? E aí, em cima disso, vocês conseguem aplicar o brainstorming, vocês conseguem traçar um bom plano para desenvolver na escola, ok? A equipe da escola pode realizar esse conselho de forma não presencial, tá? Então, utilizar aí as diversas ferramentas, as plataformas que vocês já vêm utilizando para realizar esse conselho. E a equipe escolar pode realizar o conselho de classe posteriormente, ou seja, fora do prazo previsto, por conta de toda essa adaptação que foi feita no calendário, tudo bem? E também, claro, por conta desses alunos que podem entregar as atividades depois do período. Acho que é isso, Renata. Você tem alguma coisa mais a acrescentar? Nós não podemos esquecer que a sede ela vai ser reorganizada para aceitar notas em branco, né? Em alguns momentos vai fechar, em outros vai abrir por causa dessa reorganização, para os professores não se preocuparem. E também por causa da mudança de calendário, né? Exatamente. E acho que no momento do conselho também é importante que os professores pensem na questão da recuperação desses alunos quando eles voltarem à aula presencial. Tá? Isso na reunião eles deixaram muito claro, que é importante que a escola já comece a pensar nessas estratégias, né? No levantamento das habilidades que terão que ser trabalhadas, naquele aluno que ele não teve a oportunidade, não conseguiu realizar as atividades, não conseguiu acompanhar as aulas no centro de mídias. Então, é importante pensar nesse aluno também, ok? Então, acho que é isso, Ok. pessoal. Se tiverem dúvidas, procurem o PCNP da sua escola, todos eles têm informação. Muito obrigada pela atenção e um bom trabalho a todos. Obrigada.